Ah, viu? Rapidinho, nós já estamos de volta. Hoje com o Dr. Walter Lavinas aqui conosco. Estamos batendo um papo ótimo sobre saúde, um pouco da história dele também. Para você, daqui a pouquinho, você vai saber dos projetos dele também, da vida dele, o que ele já fez e o que pretende fazer. Por isso nós estamos aqui nesse bate-papo. Walter, a gente estava falando agora há pouco de Sapucaia, de outras cidades. Você tem uma passagem em Petrópolis, queria que você falasse um pouco sobre isso, lá no Hospital São Lucas, e depois assim pelas indústrias, até a gente chegar nessa parte sua, da sua sensibilidade mais de políticas públicas, enfim, mas eu queria dar uma passada lá por Petrópolis também. Dali de Sapucaia, então a gente nessa parte da saúde, na medicina privada, você começa a fazer contatos com outros, começa as pessoas a te conhecerem, e eu fui apanhando a fama, olha, o que tiver falindo na área da saúde, entrega para o doutor Walter que ele resolve. É onde foi que o Hospital São Lucas estava em crise, lá vivendo uma situação difícil, e me chamaram, Walter, você não quer, tem uma aí querendo vender a parte dele da sociedade, você não quer comprar, porque eu sei que se você comprar, você vai resolver isso. Eu falei, opa, se é assim, a gente vai. Isso é seu mesmo, né, e fui para lá, fui para lá, assumimos, demos sorte, que dá sorte e Deus ajuda também. Eu acho que você tem que ter fé em Deus e acreditar em Deus. Lá no alto? Walter? O São Lucas, nasceu lá com o doutor... Machado ou Birman? Jaime Birman. Era o Jaime Birman e o Machado, né? Aí fui para lá, os dois já com idade, o Machado já com quase 80, o Birman também já com idade, eu era o garoto lá. Aí levei Marcelo, levei Mauro para lá, amigos nossos, para tocar o negócio. Aí conseguimos, na hora que estava estável, numa situação, apareceu uma boa proposta da Unimed e a gente fez a transação vendendo para a Unimed. E a gente aí partiu para outros serviços também, como a primeira hemodiálise em Três Rios, que a gente via a necessidade das pessoas daqui, que ora para Juiz de Fora ou para o Rio para fazer uma hemodiálise. Nós montamos a primeira hemodiálise na nossa região, ali na Walter Franco. Coisa sua mesmo, que a gente vai... uma hemodiálise, um negócio importantíssimo para as nós pessoas. Montamos... Já naquela época. Já naquela época, nós montamos... E depois nós vendemos para a CDR, que é um grupo maior, um grupo com mais estrutura, entendeu? E era um momento, não, vamos passar, eles querem, pô, é de vocês. Como nós fizemos na área da cardiologia também, que a gente sentia necessidade na região, a gente via já um estrangulamento das necessidades das pessoas para ir para o Rio, ou para o Hospital do Laranjeira, ou para a Lagoa, entendeu? Para fazer a parte de um cateterismo, uma cirurgia cardíaca, a parte de hemodinâmica em si, e a gente foi, quando eu fui presidente do Conselho, eu falei, nós vamos fazer o seguinte, vamos montar um serviço de cardiologia em cada região, que aí nós vamos desafogar o sistema dentro do Rio de Janeiro, que já está estrangulado a capital. E não só a capital, como aquela região metropolitana ali, que toda a capital, ela começa a crescer em volta, aquele bolsão ali em volta, que é grande, é complicado isso. E aí nós conseguimos fomos montando alguns serviços na região, e daqui da Centro-Sul Fluminense a gente montou o instituto que era nosso ali de cardiologia em Vassouras. Sim. Aí as pessoas às vezes perguntam, pô, Walter, mas por que você não trouxe para Três Rios? Eu falei, Clécio, pô, isso tem uma história. Quando eu consegui colocar na época para o nosso secretário de Estado, Gilson Cantarino, e o ministro era o Temporão, coloquei para eles a necessidade e toparam. Eu cheguei em Três Rios, conversei com a época com o Arthur, que era o superintendente, o doutor Arthur, do Grupo Santa Catarina, e o Nilson, o doutor Nilson, que era o meu. Falei, olha, a gente está com esse projeto agora no Estado para a gente montar um serviço de cardiologia em cada região, que aí vai melhorar. E o Arthur e o Nilson, pô, não, perfeitamente, estamos aí, vamos montar. E nessa de montar, foi aprovado, cheguei, Arthur, tá aí, agora tem que conversar com o presidente do Grupo de Santa Catarina. Aí veio o famoso presidente do Grupo Santa Catarina, tal de Ederson. Aí montamos na época, tivemos uma reunião lá com o Celso, que era o prefeito, aí lá com o Celso e tal, ele chegou, não, aqui em Três Rios não vai montar não, nós temos esse serviço montado lá no Santa Teresa, que é nosso, em Petrópolis, por que vocês não encaminham esses pacientes para Petrópolis, em vez de... Falei, doutor, o problema é o seguinte, é que nós lutamos para ter um em cada região, e Petrópolis é região serrana, Três Rios é Centro-Sul. Aí acabou, não, mas não vamos fazer esse investimento, não vamos. Aí eu corri aonde? O hospital que teria mais suporte, a Walter Franco não tinha, o de Paraíba não tinha, eu falei, só universitário em Vassouras. Chegando lá em Vassouras, e aí,
topa? Falei com o presidente, que era o Américo. Não, perfeitamente, o doutor Walter e tal. Topou. Então vamos levar. Na hora que chegamos lá, ele viu, doutor Walter, tudo bem, eu topo. Só que a gente não tem dinheiro para montar esse serviço, não. As máquinas eu estive vendo custa caro. Aí eu falei, ficou complicado. Aí foi aonde a gente reuniu com o Toninho Chimelli e com outras Legal, pessoas, foi ótimo isso entendeu? também, E fizemos uma parceria, entendeu? Envolvemos até, empreendimento de fato, envolvemos até o Josemo, na época envolvemos o Josemo. Então, o Josemo, ótimo, pô, né? vamos pro negócio, você vai ser o Antônio Hermínio, tem o Antônio Hermínio em São Paulo e você vai ser o Antônio Hermínio do estado do Rio. Ele se empolgou, a gente Foi montou o serviço, depois passou para outros, entendeu? Que hoje E tá lá, estão dando, dando, e está montado. lá atendendo a toda essa região, entendeu? Cresce. Então, são coisas assim, você não pode ser, você tem que chegar, montar e dar continuidade para que outros comecem a avançar com outras ideias novas, entendeu? É o perfil nosso. Esse perfil, por falar nisso, desse administrador, do administrador não só da área de saúde, mas também das coisas que envolvem a saúde, a administração propriamente dita da saúde, você faz isso muito bem. Mas você tem uma passagem, o que te deixa uma pessoa assim muito querida, porque passa a lidar também, que você de fato é, mas em Tregios, uma pessoa muito querida, e começa a sedimentar isso mais ainda numa passagem na Santa Matilde, do médico do trabalho também. As coisas acontecem. Lidando mais com o empregado, uma empresa enorme, né, Walter? Uma empresa de 3 turnos. Turnos. Sabe por causa de quê? Você vê, a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Quando eu estava no Rio fazendo cardiologia, surgiu um espacinho para mim fazer medicina do trabalho. Foi naquela década de 70. Tem um curso aí de médico do trabalho. Eu falei, pô, que trem, que negócio é esse, médico do trabalho, pô? Aí eu fui lá, vi no instituto lá, e fiz a matrícula e fiz o curso de medicina do trabalho. Falei, mais um curso. Só que quando eu venho para Três, o Ministério do Trabalho começou naquela época a cobrar toda a indústria, acima disso aí, que teria que ter um médico do trabalho. Aí aquilo veio igual leite, né? Que aí não tinha médico aqui com a formação de médico do trabalho. Eu fiquei com o Sola, a Líder, a Santa Matilde e o Alto Lanifício da Boa Vista. Todos com mais de 100. Todos com mais de 100. A Santa Matilde beirando os 5 mil. Isso, o Sola com 1.800, quase por aí, entendeu? E aí foi bom, porque ali também foi uma medicina um pouco diferenciada. Nós começamos a implantar a medicina do trabalho dentro das indústrias. Também ainda que por força de lei, mas que as empresas passaram a ter também. Porque o Clécio, o funcionário, se ele trabalhar com equipamento de segurança, rende muito mais. Eu lembro que no Sola havia muito acidente, porque as pessoas não usavam aquelas luvas de aço, entendeu? Para fazer na desossa. Mas muito que a empresa não quisesse, não, pelo contrário, impunha muito isso. Era o próprio hábito do funcionário. Também não queria usar. Eu tive uma resistência muito grande na Santa Matilde, que as botinas lá não tinha biqueira de aço. E aí caiu uma cantoneira, chegava no ambulatório, os dedinhos do cara, os dedinhos estavam tudo dentro da botina. Você tirava o pé do cara sem nenhuma proteção, porque tinha que ter biqueira. E tive resistência para usar biqueira de aço. Outra resistência que a gente tinha era da poluição sonora, aí já aqui no Alto Lanifício, no Boa Vista, aqui no Lanifício, Gasparian, ali em Levi, foi um grande problema aqui em Levi, porque era poluição sonora, que aquelas máquinas mais antigas, todo mundo surdo. Você chegava e ninguém fazia audiometria, todo mundo. Aí colocamos protetores auriculares, era uma resistência muito grande, que aquilo incomodava. A pessoa estava acostumada. Não, doutor, não preciso disso, não. Então a gente fez questão de implantar essa parte, na parte também que se diz da parte de tinturas, de tecido, ali tinha substâncias tóxicas também, teve que colocar máscara, entendeu? E tudo isso vai avaliando. E um trabalho também, Clécio, que a gente começou a conscientizar alguns empresários, que acho que teve grande valia, que a gente observava que quando dava 1h da tarde, 2h, as enfermarias, o ambulatório, aumentava o índice de funcionário a procurar nesse horário. E a gente começou a observar, estava com tonteira, meio cansado, desmaiou lá dentro. Aí a gente começou a ver o seguinte, o que acontece com o funcionário? Funcionário que ganha, às vezes, um salário um pouquinho, muitas das vezes ele não tem condições de ter uma alimentação com calorias. E ele prefere deixar o alimento para os filhos, para a mulher, e para ele leva às vezes uma marmitinha com um arrozinho, uma água de feijão por cima. Aí o que acontece? Ele volta para o trabalho
deu 11 horas, meio-dia. Quando ele volta para o trabalho, ele não tem energia para queimar. Porque o trabalho é igual o combustível. Você tem que queimar, você queima aí 1.200 calorias. Então você tem que ingerir isso. E ele, não tendo condições, e foi um trabalho que nós começamos a fazer dentro das indústrias, deu alimento, dê refeição para os funcionários, que se você implantar, investir nessa área, foi ótimo no caso você da vai Sola, por exemplo. no solo, o Nicanor, eu cheguei lá para ser gerente de recursos humanos, eu já encontrei o refeitório, aquele grande refeitório lá em cima, que era do lado do posto médico, que na época, conversando com o Carlos Sola, então ele começou. Aí chamou o Nicanor, lembra do Nicanor, que foi do Santa Cruz, depois pai do Bolão, né? Entendeu? E aí o Nicanor, que era o assistente social, naquela época não tinha assistente social, então aquela pessoa que tivesse mais deu jeito, aquele início ali. Deu aquele início, depois profissionalizou muito. Depois profissionalizou, mas na época eram poucas pessoas que mas tinham. Eu digo o seguinte, como é que isso era importante? O importante começou não só lá, como a Matilde e outras indústrias, isso deu um avanço, houve uma melhora, que eu acho que todo empresário ele deve ter esse bom senso, ele deve fazer investimento no funcionário. Isso. Eu acho que o investimento no funcionário é a maior ferramenta que ele tem de trabalho para ele obter o sucesso da empresa dele. Ele tem que pensar no trabalhador, ele tem que pensar no lucro, todo empresário pensa no lucro. É óbvio, ninguém monta uma indústria para ter prejuízo, mas ele pode às vezes diminuir o lucrinho dele, investir que ele vai ter um retorno maior. Isso não tem a dúvida que isso acontece. Investimento. Na verdade, a palavra é essa. Né? Investimento. Ou investir no ser humano também. Não é só na máquina. Tem. Lá na ponta... Tem. E o trabalhador vai trabalhar motivado, vai trabalhar com vontade, ele vai vestir o que eu digo, vestir a camisa da empresa. Vamos ter o jogador que veste a camisa do time, tem aquele que veste a camisa da empresa. Ele vai trabalhar puxando pela empresa. Inclusive vendo algumas coisas que às vezes até estão errado. Aí é aquele funcionário lá da ponta que chega e nos ensina. É verdade. Você pode prestar atenção que às vezes a pessoa... mas ele não tem diploma, ele não é isso, não é aquilo, não esquece não. Mas ele que fica fascinando, ele vai olhar, opa, pera ali, se deixar de fazer isso, vai ter um rendimento melhor. Então você tem que ouvir as pessoas, conversar. Foi aonde eu aprendi alguma coisa também, foi com os funcionários das empresas, que eu conversava com um, conversava com outro, sempre ali você aprende. Ora você aprendia com um torneiro mecânico, ora com fresador, ora com desossador, aí vinha a parte da engenharia e outros setores, da contabilidade, e você vai começando, você vai pegando um pouquinho de cada um, que você consegue. Do recursos humanos, que você tem histórias de vida, que já não é a história da vida do empregado ali dentro da fábrica. Mas é a história dele fora da fábrica, né? Quantas que é importante, tem, a todo momento que eu chego a ver lugar, agora no falecimento do Hélio, né? José Hélio, né? Eu estava lá conversando com o Cavaru, com o Didi e outros, aí o Didi, Walter, você lembra, pô? Um dia que nós fomos lá no ambulatório e tinha um garoto que estava com leucemia, não sei o quê, nós te falamos, você precisa ir lá, aí falando para você deve nem se lembrar. Eu falei, não, Didi, como é que tu quer que eu lembre de um negócio desse? Não dá. E aí ele falou, não, é que o rapaz está doido para te ver, que já está um homem lá, grande, forte. E eu me lembro que eu falei para você, doutor Walter, que dia que dá para você ir? Eu falei, não, dá para ir agora, vamos lá agora. E fomos lá e resolvemos, na época, mandar para o Hemorrio, entendeu? E o garoto, eu nem sabia que o garoto melhorou, nem nada, que eu perdi o contato depois. E hoje ele me falando que o garoto tá doido para estar comigo, que não é um garoto já um grandalhão, entendeu? Já deve ter filhos por aí. Então essas coisas gostosas, Clécio, como você, na sua vida também, do dia a dia, quantas pessoas você já serviu, já atendeu. Nossa Senhora. Então isso é importante, essa gratificação, isso é muito importante. Bonito a gente chegar a essa fase da vida da gente. No caso do Walter, você vai ver daqui a pouco, ele não está só deitado nessas lembranças, o que já seria por si só suficiente para um balanço da sua vida. É um cara que de fato realizou, que sonhou, realizou, trouxe muita gente com ele, realizou sonhos de muita gente. A cura, o botar a mão, o conversar, isso é dele, da sensibilidade dele. Por si só aqui a gente já podia fazer um balanço da vida dele, mas ele não parou não. Você quer saber como? Espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai falar sobre os projetos futuros do Dr. Walter Lavinas. Rapidinho, depois dos nossos comerciais.